Olha, o cenário de incerteza global, junto com o trade eleitoral, que já começou, impõe um momento de análise cuidadosa por parte das gestoras aqui no Brasil. Orientar os clientes e tentar trazer perspectivas para os próximos meses não é uma tarefa fácil nesse ambiente de forte volatilidade dos mercados. Para a gente comentar sobre esse movimento nos investimentos e como gerir os riscos, converso agora aqui no estúdio com Marcel Malchevski, CEO da Quartzo Capital. Marcel, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Feliz por estar aqui contigo hoje, Vitor. Marcel, queria começar essa nossa discussão principalmente pensando nesse movimento inicial dos investidores quando a guerra ela eclode. A gente acompanha um movimento de evasão de recursos dos Estados Unidos, uma procura muito significativa, às vezes por ativos até mais voláteis, uma injeção de capital estrangeiro muito significativa aqui no Brasil. O que esse primeiro momento da crise ele se difere em relação a outras grandes crises geopolíticas que a gente acompanhou ao longo da história? Eu acho que a gente tem uma complexidade, principalmente no cenário americano, um pouco maior, né? Ou seja, o Trump, a gestão do presidente Trump afetou muito os mercados, com muita volatilidade, muita indefinição, muita insegurança. Então é natural que o capital busque oportunidades em outros lugares. Então, juro nos Estados Unidos há algum tempo tendendo a baixar. Essa instabilidade, esse processo de indefinição, indecisão no governo Trump, né? Aliado à falta de perspectiva ali na frente, fez com que os grandes investidores americanos buscassem um terreno fértil para investir, com juros altos, enfim, com bolsa barata, que são os países emergentes, são as economias dos países emergentes e particularmente Brasil, que é um destaque aqui na América Latina pelo porte e pelo tamanho da economia, lembrando que emergente é leste europeu, Rússia, inclusive, Índia, né? Sudeste asiático, mas se você olhar essas regiões, elas estão com... Índia está cara, leste europeu está uma confusão, enfim. Então o Brasil se tornou um alvo, vamos dizer assim, um pouco fácil, com a tendência do americano de sair um pouco do mercado americano e para outros mercados emergentes, o Brasil se tornou um alvo natural. Enfim, juro alto, de novo, bolsa barata, dólar vinha relativamente estável. Então, nós vimos, Vitor, acontecer de fato um fluxo de recursos recentemente para o Brasil muito forte. Isso foi bom, né? Porém, a gente já vê isso arrefecendo, né? O dinheiro já começou a sair. Na semana passada, a gente teve uma notícia que o juro de longo prazo nos Estados Unidos, no mercado, já subiu meio ponto, ou seja, juros para 30 anos, que estava em 5%, já está em 5,5%. Então, isso faz com que o dinheiro volte para o mercado americano, até pelas instabilidades dos emergentes. Exatamente sobre isso que eu queria perguntar. Esse dinheiro sai do Brasil por questões domésticas nossa ou por questões que têm exatamente essa perspectiva de juros na curva longa, na ponta mais longa da curva de juros lá? Eu acho que são os dois fatores, tá? É natural que o americano, particularmente, que é onde está o dinheiro que vem para cá, ele procure olhar os investimentos no Brasil numa perspectiva que a gente começa a ter da volatilidade do período eleitoral, né? Então, a gente vai assistir muita volatilidade nos mercados aqui no Brasil ao longo dos próximos meses e você está vendo as notícias, acompanhando, melhor do que todos nós, você está aqui dentro. A gente vai ter uma montanha russa ao longo do ano com relação a pesquisas eleitorais, com relação à movimentação de informações de bastidores, isso reflete naturalmente nos mercados. O americano ele procura um terreno um pouco mais estável. Os Estados Unidos, enfim, com a curva de juros no longo prazo subindo um pouco, isso atrai o capital de volta para o mercado americano. Você percebe que a economia americana e as bolsas americanas estão mostrando uma resiliência, a economia americana vem crescendo. Então, hoje, comparando o que a gente vê nos Estados Unidos com o que a gente vê no Brasil, o americano acaba preferindo estar num terreno mais sólido para esse momento, em termos relativos, que seria o mercado americano. É porque a nossa bagunça a gente conhece bem, né, Marcelo? É melhor você investir na sua instabilidade, na sua incerteza, que você já conhece um pouquinho melhor. Marcelo, eu vou querer falar sobre eleição, mas eu queria falar um pouquinho sobre o cenário fiscal. Porque a gente acompanhou, principalmente ali no final de 2024, uma preocupação muito significativa dos investidores
com o ambiente das contas públicas brasileiras, com uma ausência de qualquer tipo de iniciativa que visasse exatamente essa melhora do cenário fiscal brasileiro, isso saiu da pauta dos investidores? O investidor estrangeiro, o gringo, está de olho nas contas públicas brasileiras? O investidor, como a gente costuma dizer, o gringo, ele quer entender o que vai acontecer daqui para frente. Independentemente de bom ou ruim, o investidor ele espera e ele gosta de previsibilidade, né? Eu não acho que saiu da pauta, mas o investidor já entendeu o governo atual. Já entendeu qual que é a pauta do governo atual e, inclusive, ele já precificou uma continuidade desse governo atual. Ou seja, o estrangeiro ele já sabe o que esperar do governo atual, né? A indefinição, por incrível que pareça, porque você sabe que o governo do PT ele é um governo que faz mais gasto público, não tem tanta atenção com relação às questões fiscais. Já a turma da direita, vamos chamar assim, é mais liberal, menos governo, mais iniciativa privada, mas é uma indefinição. Quem seria essa segunda força? Quem seria esse principal oponente, né? Então, o que eu acredito que aconteça, o que nós acreditamos que aconteça é que o americano entendeu já como funciona esse governo, ou seja, para ele não é novidade. Então, não gosta da pauta fiscal atual, do governo atual, mas já planejou, já precificou isso. Marcel, você fala que o investidor tem essa preocupação acerca da condução da política fiscal e esse trade eleitoral, chamado trade eleitoral. Eu me recordo, inclusive, quando houve a confirmação da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, houve uma reação adversa por parte dos mercados. A posteriori, depois, com a divulgação da troca de mensagens e áudios entre Flávio e Daniel Worcaro, houve uma nova reação negativa. O mercado já conhece o PT, o mercado já conhece um governo Bolsonaro. Por que o mercado precificou mal a divulgação dos áudios e essa interpretação de que há uma proximidade entre Flávio e Worcaro? Justamente pela indefinição. Na medida em que você tem um empate técnico nas pesquisas eleitorais entre Flávio e Lula, né, você começa a trabalhar com esses dois cenários. Bom, continuidade do governo do PT versus pautas de um possível governo Flávio Bolsonaro. Isso estabilizou, ou seja, ninguém sabia exatamente quem que ia ganhar, mas já estava mais ou menos definido que seria essa dualidade. Porém, com a queda do Flávio e com a divulgação desses áudios, o que se passa a ter, Vitor? Uma nova indefinição. Mercado não gosta de indefinição. Mercado gosta de previsibilidade, gosta de antecipar movimentos. Então, acredito que o que houve, essa reação do mercado, foi em função de, bom, e agora? Quem que vai ser o oponente, né? Então, eu não acredito que o mercado simplesmente deu como ganha a eleição para o presidente Lula. Eu acho que o mercado está respondendo a uma nova indefinição no sistema como um todo. Conversei com Marcel Malchevski, CEO da Quartzo Capital. Marcel, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Prazer receber você aqui no estúdio.